Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais, na companhia do mestre, professor João Pereira. Vamos falar aqui alguns assuntos. Professor, atualmente tivemos alguma alteração no Código de Processo Penal, atualmente? Não, esse ano de 2019 não teve nenhuma mudança no Código de Processo Penal ainda. Nada. Nada. 2019, né? Tem previsão aí, evidentemente, para o pacote anticrime, que ainda não está decidido, mas as últimas alterações que tiveram de importância mesmo foi em 2018. Ótimo, então vamos falar das alterações com vocês, alterações 2018 com o professor João Pereira. Tem umas alterações que o concurseiro tem que ficar de olho, porque tu sabe que concurso público, eles cobram saber se o candidato está atualizado, está antenado. Então lá na parte do artigo 158 do Código de Processo Penal, houve uma alteração bem interessante, que é acerca do exame de corpo de delito. Tá? Foi criada uma prioridade para o exame de corpo de delito. A prioridade, né, ou seja, se tiverem vários exames de corpo de delito a serem feitos, vão ter prioridade, tá? Vão fazer primeiro aqueles exames que digam respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeiro critério. Primeiro critério é esse. Então, se tem um exame normal de lesão corporal, por exemplo, de uma pessoa comum, e tiver um exame de violência doméstica contra a mulher, aquela violência prevista na Lei Maria da Penha, ela terá prioridade. Certo? Segunda alteração também que houve foi a violência, dessa vez de qualquer natureza, não doméstica. Tá? Mas contra quem? Dessa vez não mais contra a mulher. Contra deficiente, criança, adolescente, idoso. São esses chamados grupos de vulneráveis, né? Então, contra a mulher, a prioridade é quando for violência doméstica e familiar. E contra esse deficiente, criança, adolescente, idoso, é qualquer tipo de violência. Mais uma vez, aquela mesma situação. Se tiver um exame que não envolva nenhum desses, vai ficar esperando. Primeiro, portanto, essa é uma mudança recente, que foi em 2018, na verdade foi no final de 2018, e aí é preciso ficar atento para esse detalhezinho, porque prova de concurso, você sabe que eles vão buscar o detalhe, não é o basicão não, eles vão buscar o detalhe. Exame de corpo de delito, a gente já sabe que qualquer crime que deixe vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório, não é opção não é uma decisão do delegado de polícia ou do juiz no processo, não. É obrigatório. Mas isso a gente tem que saber mesmo. Agora, essa alteraçãozinha aí, esse bizu, digamos assim, é importante que ficar antenado à prioridade. Então, se no caso da CA, prioridade é a realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica contra a mulher e, segundo, deficiente, crianças, adolescentes e idosos, não é isso? Isso, que não é violência doméstica, é qualquer tipo de violência. Essa foi a primeira alteração. E a segunda? A segunda envolve o quê? Envolveu a prisão preventiva. Prisão preventiva da mulher. Mais uma vez da mulher. Mais uma vez da mulher. Preciso que o candidato fique atento a isso aí. A prisão preventiva da mulher, ela teve um tratamento diferenciado. Então, se essa mulher, não qualquer mulher, primeira coisa a saber, esta mulher que é mãe ou é responsável por pessoas com deficiência, né, ou crianças. Lembrando um detalhe aí, crianças, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são aqueles que têm até 12 anos incompletos. Tá? Então, se a mulher está gestante, ou é mãe de uma criança, ou de um responsável por um deficiente, mãe ou responsável por um deficiente. Aí, quando é um deficiente, não tem limite de idade não, pode ser inclusive adulto. Nesse caso, a prisão preventiva, olha só que coisa interessante. A prisão preventiva será decretada, mas nós já sabemos que é possível transformar essa preventiva em prisão domiciliar. Não poderia antes? Poderia, mas era uma opção do juiz. Mas nesses casos, aí o juiz terá que conceder a prisão domiciliar. Se ela for mãe, se ela tiver gestante, se for mãe de criança ou de pessoa com deficiência, ela vai ter um direito subjetivo à prisão domiciliar. Só que tem uns requisitos ainda. Ela tem que, mas também tem que preencher os requisitos. Mas primeiro, que ela não tenha cometido qualquer crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Um roubo, né, um estupro, uma violência, uma coisa muito
grave. Quais são os crimes que são violência? Você se lembra de algum? Lembro nada. Um furto é sem violência, um estelionato, uma apropriação indébita. Esses crimes que não envolvem violência. Então, Primeiro critério, que não tenha violência no crime. E o segundo? Segundo critério é que não seja contra o próprio filho, né? Ou a pessoa que ele está sendo responsável. Até por uma questão lógica, você está sendo transformada preventiva em domiciliar. Como é que ela vai, né, para a mesma casa que tem o filho contra quem ela cometeu o crime? Por exemplo, se ela comete um crime de lesão corporal grave contra o próprio filho, aí nesse caso ela já não satisfaz aquele requisito que não seja contra o próprio filho, tá? Isso é bem interessante, ficar atento a essa alteração na prisão preventiva. Então, no caso, para a gente deixar aqui bem ciente para o aluno, a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou no caso que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiências, será substituída por prisão domiciliar desde que obedeça aos dois requisitos. O primeiro que o senhor falou agora. Que não seja um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. E segundo, que não seja a vítima, o próprio filho ou a pessoa que ele é responsável, que ela é responsável. Quando fala, poderia ser o dependente, não é isso, correto? Isso, dependente, né? Aquela pessoa que ela ou é tutora, ou é curadora, ou tem a guarda, tá? Que não esteja contra o próprio filho. Então é preciso que essas alterações fiquem aí bem frescas na mente do concurseiro, porque são mudanças importantes e que o concurso poderá perfeitamente cobrar. E também, pessoal, aproveitar também que estamos aqui também falando de duas atualizações, vale também lembrar para os alunos que eles fazem muitas questões em aplicativos. Existem muitos aplicativos que estão com questões desatualizadas, inclusive meu concurso para o INSS, tipo, agora mesmo eu estava respondendo várias questões por aplicativo de um site, onde tipo, de 20 questões que eu estava fazendo, como eu já estou me atualizando pós-reforma da Previdência, estão todos atualizados. Então é bom também que isso também sirva, né? Que já está com um ano. Sem dúvida. E nós estamos num período de grandes mudanças na legislação penal. Quando vier então esse pacote de crime, aí você tem que atualizar tudo de novo. Ele vai mexer com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com a Lei dos Crimes Hediondos, com abuso de autoridade, né? Até na interceptação telefônica. Não adianta falar sobre isso agora, porque pode confundir o candidato. Deixa ficar primeiro decidido como é que vai ficar, aí sim você tem que se atualizar, porque os concursos são bem recorrentes nessa cobrança. Professor João Pereira, então esse pacote anticrime também poderia também até dizer que poderia ser uma mini reforma do Código Penal, né? Também, como se fosse como foi agora a reforma da Previdência, que vai mexer muita coisa. Não só da área penal, né? Penal, processual, penal. Geral, porque sim. Também vai mexer com leis extravagantes, vai mexer com a própria lei da abuso de autoridade, vai mexer com crimes hediondos, né? E vai mexer com o Código de Processo Penal acerca daquela prisão em segunda instância, que isso não tem essa previsão expressa no Código Processual Penal. E no Código Penal vai sim criar algumas alterações. É preciso ficar atento, mas não agora estudar uma coisa que vai mudar, que poderá mudar, né? Porque é uma lei federal e nós sabemos que uma lei tem que ser sancionada pelo presidente ou não. Daí é preciso saber quais serão os vetos para aí sim você estudar já aquela alteração que efetivamente vai acontecer. Mais uma vez, acompanhando o mestre, professor João Pereira, para você que está sempre conosco acompanhando nas redes sociais, prof, Instagram, Facebook, tudo que tiver direito de redes sociais. Tá, meu Instagram é sempre o mesmo, é professor João Pereira, tá? E eu mesmo, meu Facebook, lá você vai encontrar algumas como essas dicas, né? Essas alterações e também questões, né? Enquetes em que o aluno vai ser instado, ele vai ser provocado a estudar mesmo, a pesquisar. Então, Geração Concurseira, professor João Pereira, alô galerinha, antenados 24 horas, segue meu Instagram, @giliardo_show e também inscreve-se no canal do YouTube, já estamos chegando a quase 1 milhão de acessos, graças a vocês que estão nos acompanhando sempre. Obrigado, professor João Pereira, e é isso aí galerinha, tchau, tchau, abraços, valeu!